A partir de agora, vamos conversar aqui no Band News São Paulo com o professor Sandro Teixeira, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Exército Brasileiro, é especialista em estratégia, em geopolítica e teoria da guerra, analisa aqui junto com a gente essa postura, esse momento, mas a postura adotada por Israel diante dos ataques do Hamas, das pressões internacionais. Temos muitas camadas sobre as quais tratar aqui, professor. Então, muito obrigada, antes de mais nada, por nos atender e um bom dia. Bom dia a vocês, é uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo essa informação. Acho que há dois aspectos aí, pelo que a gente sente das mensagens dos nossos ouvintes, que todos os dias nos perguntam, eu quero saber a atualização sobre o corredor humanitário, quero saber a atualização sobre se Israel já entrou ou não por terra. E é por aí que eu quero começar, sobre essa possibilidade de incursão terrestre, mas já tem uns 3, 4 dias que a gente fala iminente entrada por terra e ela ainda não se deu. Quais os riscos envolvidos nessa eventual incursão terrestre diante de muitas dificuldades, por exemplo, um terreno certamente repleto de armadilhas, os túneis já conhecidos que foram construídos ao longo dos últimos anos pelo Hamas, são 400, 500 quilômetros de túneis, uma estrutura já que ruiu em boa parte, infraestrutura da faixa de Gaza, destroços, além de ser uma área densamente povoada. Quais os riscos, inclusive, para o exército de Israel, e especialmente quando as pressões internacionais em relação aos civis palestinos crescem tanto, professor? Bom, bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Sem dúvida, é uma ação militar extremamente complexa. Todo combate em zona urbana é muito difícil. Essa tem sido a tônica. A gente observou algumas grandes batalhas urbanas dessa década do século XX, né? Batalha de Mossul, Batalha de Maravi, e por aí vai, Batalha de Kobani na Síria, e todas essas batalhas mostraram que aquele que ataca normalmente possui grandes baixas porque o combate urbano, ele muitas vezes anula mesmo as vantagens tecnológicas mais sofisticadas que um atacante possua contra um defensor que talvez não possua-as tanto. Então, por exemplo, as forças de defesa de Israel possuem sensoriamento de alta tecnologia, possuem carros de combate, um tanque com grande capacidade, mas no cenário urbano você acaba anulando parte disso, porque o carro de combate ele é grande, ele entra numa rua, ele se torna alvo fácil de um armamento anticarro, de um armamento antitanque, por exemplo. Além disso, você tem toda a ruína que atrapalha a progressão dos veículos blindados, dos tanques e por aí vai. Então você vai ter que ter a mobilização, e as forças de defesa de Israel possuem esse equipamento, de meios de engenharia blindados, né? Tratores blindados, eles possuem o D9, que é uma versão militar do trator lá da Caterpillar, um trator bem famoso, para poder ir limpando a rua para que passem esses veículos. Só que esse combate ele é muito difícil porque é um combate onde toda rua, toda casa pode ser alvo de uma emboscada. Toda ruína de prédio, você pode ter ali um grupo do Hamas ou dos outros grupos militantes palestinos, terroristas da Jihad Islâmica Palestina, terroristas das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa e outros grupos menores que estão nesse momento sob o comando do Hamas, emboscando forças israelenses com fogo de metralhadoras, com fogo de fuzis, com minas e explosivos. Então é um cenário muito difícil. Além disso, você ainda tem também a presença da população civil. Por mais que pessoas tenham conseguido sair do norte de Gaza para o sul, você tem ali também civis no meio do fogo. E isso pode gerar um problema enorme para Israel, a modulação disso. Quanto à iminência dessa ação terrestre, realmente é difícil precisar o momento exato no qual isso vai acontecer, porque vários fatores estão sendo pesados para a execução dessa operação militar. A gente teve a declaração ontem do ministro da Defesa de Israel dizendo que a ofensiva vai ser completa, ela vai ser por mar, ar e terra. Então, você deve ter a concentração de meios de todas essas dimensões sendo preparada. Hoje a gente teve a informação, segundo diversas agências de notícia, de que as tropas de Israel já estão na área onde era a cerca que foi derrubada pelo Hamas. Então isso indica uma real iminência. Mas você também tem sinalizações diversas no sentido de que talvez dissuadir Israel de fazer essa operação. Então a pressão por um corredor humanitário, a pressão pela abertura
a pressão sobre o Egito pela abertura da passagem de Rafah, para que entre material humanitário, para que saiam pessoas, principalmente cidadãos estrangeiros que são residentes em Gaza, dentre os quais brasileiros, que inclusive há um voo da Força Aérea Brasileira esperando em Al-Arish para trazê-los de volta ao Brasil. Então, é todo um cenário muito difícil e há diversos intervenientes aí. A gente teve declarações do Irã dizendo que se Israel continuar com a pressão sobre Gaza, o Irã não se tornará um espectador, mas haverá atuação em muitas frentes. Isso pode sinalizar um recrudescimento não só de uma forma convencional da guerra entre estados, mas também mais atos de terrorismo contra alvos israelenses em várias partes do globo. Isso é uma coisa preocupante. A gente tem pressão do Hezbollah sobre a fronteira norte de Israel. Então, Israel está tentando procurar modelar a ação de maneira que ela não tenha um agravamento e uma escalada ainda maior do conflito. Então, por isso, talvez a gente esteja observando também esse pretenso, olha, pode ser que a ação terrestre seja amanhã, e aí ela não ocorre. Ela é iminente. Mas é difícil agora, nesse momento, eles dizer, olha, vai ser agora, vai ser amanhã ou daqui a uma semana. É um momento assim, a iminência a gente tem. Ela ocorrerá. Isso ficou muito claro pelas declarações do gabinete de Israel ao longo do final de semana, do primeiro-ministro, do ministro da Defesa e de outros ministros. Mas realmente é difícil nesse momento. E também talvez uma coisa que esteja impedindo o deflagrar dessa ação, talvez seja a própria questão da pressão internacional sobre Israel para a criação de corredores humanitários. Então, a ver como isso evoluirá nessas próximas horas. Pois professor, são tantas camadas, né? A gente tem desde o macro até ali as operações em si. Tem um outro ponto que eu queria saber se faz sentido esse raciocínio, que é o seguinte, são 199 reféns, de acordo com o governo de Israel, né, a fala mais atualizada. E eu queria saber, porque o senhor estuda isso a fundo, né, estratégia, teoria da guerra, quais são as ferramentas para se ter informação real e concreta sobre esses reféns, se eles ainda estão vivos e a localização dessas pessoas, porque no início, né, desse conflito, e quando a gente teve as primeiras informações sobre a existência de reféns, a gente conversou com, né, o porta-voz do Exército de Israel e deu para perceber que ainda eram informações muito preliminares, né, com base ali enfim, registro de pessoas que estavam desaparecidas, informações de outros governos. Pergunto para o senhor sobre essas ferramentas para se ter informações seguras e concretas sobre a existência e a localização desses reféns e se essa estratégia de Israel tentar tirar as pessoas, né, os civis do norte de Gaza, levar todo mundo para o sul, isso seria um indicativo de que os reféns estariam ali e até essa ação sendo protelada dia a dia, se não é uma tentativa de localização e resgate desses reféns antes de uma ação, de uma ofensiva real, né? Sem dúvida, é uma ótima pergunta. Como é que Israel pode obter informações, como é que Israel terá de tentar levantar informações sobre esses 199 reféns que a gente tem visto, que a gente tem a informação que foi divulgada recentemente pelo Ministério da Defesa de Israel. Ontem eram 126, é um número que não muda, e eu ainda lembro a você e a nossa audiência que há um outro fator aí. Nem todos os reféns foram capturados pelo Hamas. Há pessoas que foram sequestradas pela Jihad Islâmica Palestina e outros grupos. Então, além de tudo, é uma negociação complexa porque se trata de não negociar apenas com o Hamas. Se trata de negociar com esses grupos também, ou forçar o Hamas a tentar pegar esses reféns desses grupos e trazer para si. O Hamas tem um histórico de sequestro de israelenses, mas normalmente esse histórico de sequestro é para tentar obter concessões de Israel, especialmente quanto à libertação de elementos do grupo que estão em prisões israelenses. Pessoas que foram capturadas durante a operação das Forças de Defesa de Israel ou terroristas que tentaram realizar ataques no território israelense foram capturadas antes de realizar o ataque. Então, Israel vai ter que lançar a mão
de uma enorme gama de recursos da área de inteligência, seja por meio de inteligência humana, informantes, seja por meio de informações obtidas com diversos atores na região. Além disso, você, fora as capacidades de inteligência, que também vão levar à questão da utilização de câmeras, de drones, sensoriamento e por aí vai, para completar esse quebra-cabeça de entender aonde estão estes reféns. E aí talvez você possa lançar uma ação de forças especiais para resgatar esses reféns. Algumas ações foram feitas, principalmente no sábado e domingo, por elementos de comandos israelenses, que conseguiram libertar alguns reféns. Você vai ter que também ter a ação da diplomacia, e isso tem envolvido inclusive os Estados Unidos e outros atores da região, como a Turquia, no Catar. Lembramos do Catar agora porque o Catar tem um escritório de representação política do Hamas, e é onde a alta liderança do movimento se encontra. Ela vive em Doha, ela não vive em Gaza. Então, isso deve ser lembrado, e ali deve estar ocorrendo uma série de negociações. A gente teve a presença recente do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e lembro mais, essa ação, essa demanda das forças de defesa de Israel de pedir para que as pessoas saiam do norte e vão para o sul de Gaza, também pode ser uma ação não só no sentido de facilitar as condições, diminuir o número de civis na área para diminuir aquilo que é chamado de dano colateral, mas também tentar descobrir se os reféns estão sendo movidos nesse sentido, porque obviamente haveriam sinais claros por vigilância eletrônica, vigilância por meio de câmeras de drones, ou mesmo satelital. Então, ou até mesmo frequências capturadas por meio de meios de guerra eletromagnética ou guerra eletrônica, ou seja, telefones, troca de telefones entre militantes do Hamas avisando que o refém sairá do lugar A para o lugar B, e isso pode fornecer uma pista. Então, é uma questão complexa que envolve inteligência, segurança e diplomacia para tentar localizar esses reféns. E sim, a gente pode estar vendo também a protelação da ofensiva terrestre, uma tentativa de negociação. A gente teve, agora de manhã, no Oriente Médio, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, dizendo que se Israel parasse com os ataques aéreos, poderia haver a libertação dos reféns. Então isso pode estar, pode estar ocorrendo uma negociação dos bastidores da diplomacia para tentar libertar alguns desses reféns, inclusive porque vários desses reféns são israelenses, mas portadores de outras cidadanias, né? A gente tem até possivelmente cidadãos brasileiros que têm cidadania israelense também sequestrados. Então isso leva ao envolvimento de diversos outros estados nessa negociação de bastidores. Professor, qual a saída para os civis palestinos? O Egito segue se recusando a abrir fronteira para a passagem dos civis. Os Estados Unidos acusam o próprio Hamas de impedir a saída das pessoas, porque o Hamas, a gente sabe, utiliza mesmo as pessoas, a sua própria população civil como escudo. Qual a saída humanitária possível? Até porque bombardeios prosseguem, muito embora Israel fale, vamos mandar a população, sigam para o sul, mas a gente sabe que a própria cidade de Rafah já recebeu 2 bombardeios no começo desse conflito, né? Ou seja, qual é a saída possível, saída humanitária para os civis palestinos? Bom, a gente está falando de uma coisa extremamente difícil, né? E aí talvez devesse haver um maior envolvimento da comunidade internacional em criar essas saídas possíveis para a população palestina que quer fugir das bombas e que nada tem a ver com Hamas, nada tem a ver com a Jihad Islâmica Palestina, nada tem a ver com as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, e são reféns, são civis que estão sendo vitimados nesse conflito. A gente já tem milhares de mortos, milhares de feridos, o que é uma grande tragédia. É óbvio que no estudo do conflito a gente não pode negar a dimensão humana, a gente tem que, sim, se chocar com as mortes dos civis, que nada tem a ver com o enfrentamento entre o Estado e essa força irregular, essas forças irregulares e terroristas. Então, a saída possível passaria por uma concertação internacional, passaria por uma ação na qual você conseguisse criar ali estruturas temporárias de recebimento desse pessoal, estruturas que pudessem receber esse pessoal e lhe prover a dignidade mínima, água, comida, remédios, combustível, tratamento médico e por aí vai. As potências possuem
capacidade para isso. E eu não digo capacidade apenas política, inclusive capacidade material. O caso do Egito, a pressão é enorme sobre o Egito, mas a gente tem que lembrar que no Sinai, o Egito trava já há décadas um combate entre suas forças armadas e movimentos insurgentes fundamentalistas islâmicos. Então, para o Egito, não é interessante que entre ali uma massa, um êxodo palestino naquela área. Primeiro porque o Egito não tem garantias de segurança que essas pessoas poderão retornar a Gaza depois do fim do conflito entre Hamas e Israel. Segundo, mais pessoas circulando ali podem inclusive trazer elementos terroristas do Hamas que estejam fugindo das ações militares israelenses em Gaza e complicar ainda mais a situação no Egito, a situação de segurança naquela região. Então, o Egito ele não quer ficar com a conta do problema humanitário sozinho. E aí ele exige contrapartidas. Inclusive, isso foi alvo até de uma declaração do presidente do Egito, Al-Sisi, com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que o Egito não quer ficar com a conta da questão sozinho. Por isso, controla muito rigidamente a passagem em Rafah. A gente tem notícia de que haverá um cessar-fogo agora na parte da manhã, vai iniciar às 9 horas locais, para passagem de estrangeiros, mas o fato é de que ali poderia haver uma concertação internacional no sentido da criação de estruturas temporárias para receber esses palestinos. Sem isso, fica muito difícil e, infelizmente, a gente acaba os vendo abandonados à própria sorte, o que é terrível e lamentável. Uhum. Muito bem, professor, a gente teria mais dezenas de perguntas, mas infelizmente nosso tempo aqui está esgotado e mais certamente a gente vai ainda conversar muito a respeito desse conflito, porque, em especial, se a coisa escalar, que é uma das perspectivas possíveis aí que preocupam demais. Mas desde já agradecendo muito as suas explicações, na ajuda aqui, com muito conhecimento, né? Porque são muitos elementos, muitos recortes para a gente tratar da complexidade toda que envolve esse conflito. Professor Sandro Teixeira, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Exército Brasileiro, especialista em estratégia, geopolítica, teoria da guerra, conversando aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Muito obrigado, um ótimo dia a vocês e a toda a nossa audiência.